Boa tarde, voltamos podcast Fala Presidente da Associação Brasileira de Odontologia, 7º Congresso Internacional de Odontologia no Ceará, bombando, 21º Congresso de Odontologia do Ceará. E eu queria falar de uma coisa que acho que ninguém percebeu, mas as salas, elas têm um nome de pontos turísticos do Ceará. E essa pessoa, essa convidada ilustre que está aqui, deu uma palestra numa sala chamada Lagoa Azul. E para quem não é do Ceará, que não sabe que lagoa é essa Lagoa Azul, ela fica em Jericoacoara. E é muito visitada, perfeito. Ela é linda, ela tem a característica de igarapé, como se chama na minha cidade, de água cristalina, com esse tom azulado que chama a atenção de muitos turistas, num ambiente que era para ser guardado por Deus. Eu espero que Jeri consiga sobreviver a nossos ataques desenvolvimentistas humanos temerosos. Mas é um paraíso do Nordeste. Se você veio para esse congresso aqui, é de outro estado, não pode deixar de visitar a Lagoa Azul. E a gente fez essa homenagem dentro do congresso. Professora Daiane, ela é cirurgiã dentista, especializada talvez numa área que muitos dentistas saem da faculdade sem conhecer, o que é um erro crasso. Universidades, nós temos várias instituições aqui. A gente precisa revisar e rever o valor de um profissional de saúde da odontologia, o quão é importante você saber sobre a litose. É o 2º encontro brasileiro de halitose. A sala tem que estar cheia. A gente tinha que colocar isso como necessidade primária dentro dos nossos consultórios, porque os nossos pacientes vão ter várias necessidades e uma delas, e eu li aqui no banner que tem ali, pare lá no estande da Associação da ABA, e aqui ele diz que 30% da população brasileira tem ou terão halitose. Então imagina o quanto isso interfere na saúde do ser humano e quanto é a nossa responsabilidade, não importa que especialidade você seja, a nossa responsabilidade como profissional para diagnosticar. Se não é para você tratar, mas encaminhe, né, para saber encaminhar e resolver esse problema que incomoda seu paciente. E a doutora Daiane, que é diretora da ABA, que é a ministrante oficial sobre esse assunto de halitose e que já foi presidente várias vezes, ela é uma resiliente, resistente, defensora, o marido dela está aqui, ele que aguente essa mulher. Doutora, vou passar a palavra para a senhora pode completar, que eu sei que o seu currículo é imenso e eu lhe agradeço por puxar esse lado integrativo da odontologia que existe sim, e a gente precisa ter responsabilidade profissional e social com isso. Eu vou começar dizendo uma frase para corroborar com o que você falou, Das. A gente, por acaso, para ser dentista, tira a boca da pessoa de dentro do corpo dela? Nunca. Não. Eu duvido que alguém consiga fazer essa proeza. Então, como é que a gente pode trabalhar com odontologia de uma forma não integrada? Como que a gente pode não entender de comorbidades sistêmicas? De sistema digestivo. Se o paciente toma medicamento, se ele tem alguma alteração psiquiátrica, se esse paciente tem alguma alteração em qualquer que seja a região. Se está na menopausa. Se está na menopausa. Então, assim, a halitose, a gente estava conversando aqui um pouquinho, trocando as figurinhas antes, né? Nos bastidores. E uma coisa que você falou que me deixou assim encantada é essa questão da visão integrativa. E a halitose, a gente tem isso demais. E ainda hoje é um tabu enorme. As pessoas querem achar que a halitose é ou de má higiene ou que vem do estômago, que é um erro absurdo. E tem dentista que ainda pensa assim também? Tem. Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho há 21 anos, eu sou pioneira no estado do Ceará em tratamento do hálito. Como? Que isso? Trata, assim, mau hálito? Eu digo sim. Trata bafo? Gente, eu fico louca. Nossa. Olha, só quem entende a relevância, o grau de mutilação social que um paciente sofre com halitose é ou o próprio paciente, ou quem convive com ele de perto e entende essa demanda dele, esse sofrimento, ou quem trata. As outras pessoas, elas não conseguem dimensionar o quão grave isso é para a qualidade de vida. E aí, vamos lá. Nós não somos denticures. Pois é, Nós somos gente. Profissionais, promotores de saúde geral e bucal. Tô fã, viu? Então, o que acontece? Eu preciso fazer com esse paciente que ele tenha qualidade de saúde bucal, sim. Qualidade de saúde geral, sim. Qualidade de vida de forma geral, qualidade emocional. E a halitose é uma área que ela deixa o paciente mutilado emocionalmente. Então, um paciente que ele vem para o consultório, ele faz uma via sacra, ele vai em tudo quanto é local e ninguém resolve o problema dele. E o pior,
Doutora, mas esse produto que tem essa substância, lauril sulfato de sódio, Puxa. ninguém sabe nem o que é. Ah, o creme dental fulano de tal. Ah, mas foi meu dentista que passou. Gente, a Não, nossa e usar própria bochecho classe... todo dia, bochecho de supermercado. Então, não, e bochecho com álcool. Com álcool, bochecho com corante, conservante. com lauril sulfato de sódio. Então, assim, infelizmente hoje esse desconhecimento que existe na classe odontológica e na médica também. Porque trabalhar com hálito se trabalha muito com saliva. E todo profissional da área da saúde deve entender de saliva. Então, na hora que você trabalha sem entender esse ambiente, você prescreve errado, você trata de forma negligente, de forma insuficiente. E o teu paciente é quem perde, porque ele sai de lá, mais um local da via sacra que ele fez que não resolveu o problema dele. E aí, quando ele vem pra gente, ele já vem como se fosse assim, a última esperança dele. E entenda, paciente de halitose, ele é um paciente que não tem mais vida social, que já sofreu bullying por muito tempo, que ele se separou, que ele não namora mais, que ele trancou a faculdade. Então são coisas inimagináveis. Nossa, mas só por causa do mau hálito? Não. É porque alguém passa a mão no nariz perto dele, pronto, o hálito dele está insuportável e o dia dele se acabou naquele dia. Parece ser uma coisa muito, nossa, que exagero. Não. Mas não mutila é, mesmo. não é. Imagina uma pessoa que vai dar um beijo numa pessoa com hálito super alterado e que ela rejeita e não vai ter um relacionamento sexual saudável. Isso afeta um casamento. Eu tenho um paciente, eu nunca vou me esquecer, foi no meu primeiro ano tratando lá em 2002, e um paciente de 40 e poucos anos, casado, com uma filhinha de 2, 3 anos. E um dia essa filhinha dele disse assim, papai, você comeu cocô? Meu Deus. Isso marcou a minha profissão desde então, porque esse cara, ele se afastou da filha, ele chegou a se afastar da esposa. Durante o tratamento, a gente chamou, inclusive, a esposa no consultório, já perto dele né, ter uma alta, digamos assim. E eu lembro que ela disse que o afastamento dele, ela achava que ele estava tendo um caso extraconjugal. Nossa. Sabe? Então, assim, é todo o envolvimento com o trabalho. Ah, eu não recebi promoção, eu tenho certeza que foi por causa do meu hálito, doutora. Porque quando eu estou no meu local que vai ter uma reunião, fica o pessoal cochichando. Ah, lá vem ele. E muitas vezes, gente, está na cabeça do paciente. Tanto tem o paciente que tem mau hálito e não sabe, como tem o paciente que não tem mau hálito, mas tem alterações sensoperceptivas. Então, assim, é um universo de informações e que quem é que era para tratar de halitose, já que as principais causas são bucais? Cirurgião dentista. E eles não entendem, nós, né, cirurgiões dentistas, temos essa lacuna na odontologia. Hoje, nem médico sai graduado sabendo nada sobre hálito, saliva, nem médico Mas nenhum tem também que sai. estar na medicina também, isso? Nem na medicina, nem na odontologia. Mas o que acontece? Digamos o seguinte, existe interdisciplinaridade sim, porque é uma área integrativa. Sim. E em muitos casos eu vou ter que fazer um encaminhamento. Mas até para conduzir o encaminhamento eu tenho que ter primeiro o panorama geral. Sabe aquela história de que uma equipe, mas que tem um coordenador? Sim, sim. O que é que nós acreditamos? É importante que cirurgiões dentistas capacitados nessa área, que na graduação entendam sobre isso, saiam entendendo sobre isso. E aí vamos lá, eu tenho uma das causas que geram alteração salivar, por exemplo, relacionada com o refluxo daquele paciente ou com alteração tal, eu vou encaminhar e explicando, paciente fulano de tal, recebeu um diagnóstico de hipofunção de glândulas parótidas, com alteração de descamação intensa por causa de deficiência de vitamina D, e esse paciente relata também um quadro de gotejamento pós-nasal. Encaminho para o senhor, doutor Torrino. Jura que você faz isso? Desse jeito. E ele aceita que você dê um diagnóstico sistêmico, porque é tão difícil então, isso? Paciente relata em sua anamnese presença de gotejamento pós-nasal. Encaminho para avaliação, condução do tratamento, solicito um laudo por escrito para que possamos ter um tratamento conjugado. Esse é o encaminhamento. Excelente. Alguns se sentem afetados por isso. Com certeza. Outros ligam, pedem meu contato para elogiar. Poxa, Daiane, incrível. Gente, olha, aqui a minha luta há 21 anos aqui, existiam locais aqui que não faziam cintilografia de glândula salivar, que não faziam ultrassom de glândula salivar até hoje. Nas clínicas grandes de ultrassonografia, não tem profissionais em todas elas que saibam fazer uma ultrassom de glândula salivar. Então, quando vai ligar para uma clínica, diz, não, peraí, esse aí tem só o doutor fulano que faz. Então, tem que ser no dia que ele vem. É um absurdo. É uma dificuldade. É um absurdo. É porque a odontologia, de fato, focou em uma outra área e a gente não tem dimensionamento, né? Porque é um modismo que a gente inventa e uma estética exacerbada, um foco na estética, um foco
num financeiro, que é tudo igual, gente. Se a gente desenvolver a odontologia com ética, com comportamento... Com seriedade. Com seriedade, com consciência na nossa responsabilidade na saúde integrativa, a gente vai ter resultado em qualquer coisa que a gente faça. E mais, esse diagnóstico de halitose, eu posso fazer como ortodontista no meu consultório, que é o que a gente faz. Qualquer profissional da área da saúde pode fazer, desde que ele tenha um entendimento nessa área, Sim. seja uma anamnese direcionada, que peça exames gerais. Gente, nem todo dentista, ou vamos lá, talvez a maioria, não sabe pedir um exame de sangue completo e interpretar. Não sabe. Não tem o hábito de pedir. Como é que você vai tratar o paciente sem entender o sistêmico dele? Não dá. Tanto é que a gente tem uma súmula que agora, assim, desde 2011 ou 2009, a súmula da ANS obrigando as operadoras... 2009. Mudou, né? Mudou já? Sabe por que eu sei? Por quê? Porque as minhas prescrições... As minhas também vão com a súmula. Há 15 anos, elas vão com o código CBHPM do convênio. Sim. Elas vão com a justificativa clínica com o que tem lá no CID. E elas vão com todo esse embasamento. E eu ainda coloco no final, importante, é vedado ao convênio glosar um exame... 80 mil de multa. Coloco essa exatamente marcada. Eu só não coloco isso, mas a minha solicitação de exame, ela é enorme. Porque eu coloco tudo. Porque para eles aceitarem... Como eu nós somos dentistas, não coloco a CBHPM, mas vou colocar até agora. a CBHPM eu coloco sempre. É impressionante. É como a gente consegue dos planos de saúde que respeitem esse nosso direito. É o nosso direito, não existe isso. E ninguém batalha por isso, são pequenas formiguinhas fazendo um esforço gigantesco. Verdade, eu levei 2 anos para ninguém mais me impedir, porque eles pediam um termo de comprometimento do paciente no meu pedido de exame. Vocês estão me chamando de quê, gente? Não, assim, mas ela pediu isso, pra que ela pediu isso? Pois é. O senhor não tem nada a ver com isso. É verdade, o convênio não é da autoriza, sua conta. E eu vou pedir ponto final. Gente, dá uma raiva. Nossa, eu sou super... E eu fico muito feliz com essa construção, porque os pacientes agora trazem os exames deles para eu ver antes de levar para o médico. Não é incrível isso? Era pra gente estar preparado para isso. Agora a pergunta é, por que isso não entra na grade curricular? Essa é a pergunta que vale milhões. A gente tem essa batalha faz tempo. Não existe hoje na graduação nada sobre o tema, nada sobre disfunção salivar, nada sobre halitose, a gente dá isso em patologia, sim, só conceito. Mas vamos lá, saliva. O que é que se fala de saliva hoje na faculdade? Nada. As doenças de glândula salivar, como neoplasia, cialolitíase, só. Ninguém fala sobre disfunção de funcionamento de glândula salivar, que é o que afeta diretamente a odontologia. Vamos lá. A saliva tem função de quê? Saliva é cuspe? Não. Se eu tenho uma salivação que tem inúmeras funções e o paciente não tem saliva, o que acontece? Todas as funções são comprometidas. Então, vamos lá. Mas eu faço ortodontia, mas eu faço prótese, mas eu faço implante, cirurgia. Vai tentar fazer uma sutura num paciente com boca zero saliva, quebra, a gengiva é friável, ela passa direto a agulha. Paciente sem saliva dá mais afta. Prótese, não dá. Cáries rampantes, doença periodontal piora, progressão, aumenta o risco de instalação. Perimólise, sensibilidade. Aquele paciente que tem... E outro, o paciente que tem a queixa de mau hálito, ele não escova. Ele arrebenta os dentes. Verdade. Ele morre de retração gengival. Gente, ele acha que está polindo joia. É um universo de lesões. Coloquei na minha aula hoje um exemplo de um paciente, um e-mail que eu recebi de um paciente de 37 anos. Você sabe com o que é que ele fazia bochecho? Você conhece água ras? Meu solvente Deus! de tinta? Porque ele já tinha ido para vários dentistas, ninguém resolveu. O relato dele é bem assim, é um paciente meu. Já tinha ido para vários dentistas, nenhum resolveu nada. Não vou mais porque não confio. E aí um tio idoso meu me recomendou fazer, porque disse que era tira e queda para resolver mau hálito. Queimou a boca. E nem isso resolveu meu problema. Meu Deus! E aí ele tem o quê? Um monte de cárie rampante. Ele tem lesões linguais absurdas. Ele tem descamação excessiva. Quando ele chegou lá, ele tinha todo esse quadro, né? Mas você consegue reverter isso, Daiane? A língua dele em relação à despapilação nunca mais foi a mesma. Né? Tem queratinização séria na língua, tem hipertrofia de papila gustativa. Que o paladar dele é totalmente alterado. Então, assim, a halitose é uma área, a parte de digeusia. Todo mundo fala agora do zinco, o paladar alterado com a Covid. A gente trabalha com a halitose, trabalha com zinco, com digeusia, com ageusia e hipogeusia há anos. Não é novidade. Não é novidade, mas isso todo dentista deveria saber. É um contrassenso. Gente, A causa principal é bucal. Não existe só a bucal, mas cerca de 3% vem da parte sistêmica, a origem. Mas até na bucal, o que acontece? Vou dar um exemplo. Gotejamento pós-nasal, próprio refluxo. O refluxo, ele até gera em quem tem refluxo ativo, durante o período que ele está ativo, um hálito de ácido clorídrico com o cheiro do vômito. Ponto. Sim. E só para aí.
Mas ter refluxo faz com que eu tenha hiperkeratose na língua, faz com que eu tenha queima as papilas gustativas, aí eu tenho sensação de paladar alterado, sinto gosto ruim na boca, é porque eu tenho mau hálito, e não é. O paciente, ele tem aumento de sensibilidade, ele tem aumento de cáries rampantes, aumento de geração de aftas, de ocorrência de aftas na boca. Sim. E aí ele vai tendo uma série de outros problemas associados, mas essa mudança no padrão na anatomia lingual faz com que ele acumule muito mais biofilme lingual, que é mais conhecida como saburra. Sim. Que dentista não era nem para falar saburra, enfim, mas vamos lá, para pôr saburra lingual. E com isso, o paciente vai mandar, por exemplo, o profissional manda o paciente fazer um bochecho com um determinado produto. Meu Deus, eu não sei nada. Que é criminoso. Aí eu vou perguntar, que crime criminoso. Né, seu dentista recomendou e que bochecho. E aí todo mundo vai dizer aquelas marcas super conhecidas e o que acontece? Essas marcas, elas utilizam um produto, a maioria delas, chamado laurilsato de sódio. Sim. Que é um abrasivo, que é um produto, um surfactante. É um sabonete, é um sabão. Isso, sabão. Faz a espuminha lá e tal, tem uma substância tensoativa. Mas existe sabão bom e sabão ruim. Sim. Tipo isso. Só que sabão ruim é barato. Então, fazer um creme dental com produto de melhor qualidade vai aumentar o custo, eu vou vender menos. Então, essa é a regra. Sim. Sabe por que agora não tem mais bochecho com álcool? Porque se começou a falar, às vezes as pessoas nem entendem por quê. Mas já se tem no Dr. Google, né? Que o álcool faz mal pro hálito, não é bom pro hálito. Ninguém nem entende às vezes o porquê. Mas como isso já foi disseminado, hoje só tem uma marca que ainda vende produto com álcool e sem. Todas as demais retiraram do mercado com álcool. Isso não vai acontecer de colocar surfactantes de mais qualidade, que tem um menor teor abrasivo, de tirar um produto que seja ruim para essa questão da salivação, da mucosa bucal, da descamação, enquanto as pessoas não souberem. E aí toma lançar produto com bicarbonato, carvão ativado, acetato com carvão ativado. Muito. Tudo é carvão ativado agora. É o whitening, é bicarbonato. Isso é desesperador. Também porque aumenta o acho. ressecamento bucal, induz descamação celular, piora a alteração salivar e com isso eu vou ter um aumento de biofilme lingual e formação de enxofre na língua. E como é a origem da litose bucal. E como é que a gente muda, então? Como é que a gente é ativista na indústria odontológica para ela mudar, para a gente influenciar isso? Enquanto isso não for uma área disseminada na graduação, para que todos os profissionais da área da odontologia saiam da faculdade entendendo sobre a litose, isso não vai mudar. Porque se o meu paciente chega lá, indicado por um dentista que usa o bochecho tal e o creme dental tal, por exemplo. Tem dentista que não explica falando de limpeza de língua. Não. Muita gente limpa a língua de qualquer jeito, com creme dental, escovando a língua com força. Gente, tem um monte de técnicas diferentes. Tem várias técnicas de limpeza lingual. Para cada língua é um tipo diferente. A anatomia é assim, é assado, o tipo de limpeza é outro. Tem paciente que nem precisaria limpar a língua. Tem paciente que é contraindicado usar raspador. Tem paciente que é indicado usar uma gase com clorex. Gente, tem de tudo. Nossa. Não tem dentista que entenda disso. Aí o dentista prescreve produto tal, não explica. Não vou longe, não. Qual é o dentista hoje, se não for uma pessoa que tem uma visão mais humanizada, mais integrativa, que perca tempo, como eu já ouvi, mas eu não posso perder tempo com isso, com instrução de higiene bucal. Ah, muito difícil. É muito Você sabe difícil. usar o fio dental bem, o creme... Não explicam. Não explicam. Porque perde tempo. E hoje no consultório é assim, é só fazer dinheiro. Nada contra dinheiro não, hein? A gente sobrevive com ele também. Pois é. Mas dá para ganhar de forma ética, dá para ganhar dando qualidade de vida para o paciente e se preocupando e se comprometendo se preocupando de verdade com a saúde geral do paciente. Verdade. E isso que a gente trabalha na litose, essa visão abrangente, amplificada, ela é absurda na área da litose. E isso que eu sou valoriza a nossa apaixonada. profissão. Isso valoriza a nossa profissão, Isso que a gente fica fideliza o questionando. paciente, gente. Isso fideliza o paciente. Demais. Você pede coisas, você faz coisas que ninguém nunca fez. Verdade. E ele fica impressionado. Impressionado. Diz, nossa, doutora, eu nunca fiz uma consulta dessa na minha vida. E isso fideliza o paciente. Então, assim, o paciente, muitas vezes, ele está tão acostumado a serviço medíocre, que quando ele pega alguém que veja o global, que entenda de tudo, que faça uma ferição de pressão, que peça exame de sangue, ele fica pasmo. Ele não acredita. Isso é um crime, gente. Verdade. Porque a gente não pode trabalhar em área nenhuma da odontologia sem entender o sistema do paciente. Verdade. Mas isso não é ensinado na graduação. Não, claro que não. E aí ele sai na graduação com outros olhares, porque ele já sai querendo fazer Eu faceta. quero ir pro que dê dinheiro. Nada mas contra. Como se não desse. Mas... Tudo que a gente faz bem dá dinheiro, nos sustenta, né? Valoriza a nossa... Mas tem que fazer direito. Eu acho que o primórdio, o que a gente precisa aprender primeiro, é que a gente é responsável pela saúde do paciente. Exatamente. Né? E as outras coisas a gente pode fazer, que são complementares, mas essa para mim é essencial. Pois é. Então, hoje nós, da Associação Brasileira de Halitose, a gente está celebrando, amanhã vai ter um bolinho nosso lá no estande para celebrar nossos 25 anos de existência.
E hoje a gente vai estar fazendo o lançamento oficial da campanha nacional de combate ao mau hálito. Todo mês de setembro a gente faz essa campanha com temas diferentes. A gente vai lançar o tema hoje no nosso estande. Mas é nacional essa campanha? É nacional. Todos os associados envolvidos, eles participam dando palestras educativas gratuitas, fazendo ações de saúde, junto a empresas, junto a repartições, junto a faculdades, a quem nos der espaço. A ABO sempre abre as portas para mim. E como é que a gente faz para fazer uma capacitação? Tem que ter uma capacitação? Quanto tempo Como é? Hoje a gente tem cursos de capacitação, como a gente chama. Eu sou inclusive online? Não, presenciais. Presencial. Eu sou inclusive ministrante de um dos cursos, que é um curso oficial da Associação Brasileira de Halitose, mas nós temos alguns profissionais que dão cursos nessa área. A gente tem dentro da Associação Brasileira de Halitose encontros científicos nossos da associação. A gente participa de alguns congressos também dando palestras sobre o tema. Mas esses cursos, eles são cursos de 4 dias, de 3 dias, de 5 dias, que eles dão a capacitação inicial. E a gente teve agora, em 2004, há muito tempo atrás, foi a única especialização que aconteceu pelo MEC, não pelo Conselho, porque não tem uma especialidade, mas foi muito pequena, não foi para frente, acabou que formou poucos profissionais. E agora, em setembro do ano passado, uma faculdade do Rio Grande do Sul chamou a mim e mais 3 colegas e a gente começou a fazer um curso de especialização que é todo online. Isso, inclusive, é uma coisa que me deixou feliz, porque é o primeiro curso de especialização na área com carga horária dessa, de 360 horas, é aprovado pelo MEC, né? Mas... Puxa, e você não acha que abrir na Associação Brasileira de Odontologia do Ceará não ia dar certo? Não, mas eu já tenho o convite, já tenho a proposta, já tenho o gente. espaço, eu só estou precisando do tempo agora. Ave Maria! Meu Deus, a gente precisa. Os meninos lá na Bel dizem para mim, Daiane, a gente só tá vende para você. Eu sou a primeira aluna. Gente! Mas o que acontece? A gente precisa ter mais... Olha, agora, o Bruno chamou para dar aula de halitose de saliva na periodontia. Na periodontia. Então, assim... Quantos pacientes esse caminho diabéticos tem sido galgado. precisam Nossa, disso? Demais. O caminho tem sido galgado, mas o que acontece? É um trabalho de formiguinha. Mas não está na hora da gente se unir com entidades já assim? Passou da hora. Já passou da hora. Passou da hora da gente estar junto nas entidades e fazendo o CRO, divulgar isso. Queremos fazer essa luta acontecer. A gente fez esse congresso todo com... A gente teve 2 patrocínios de R$1.000. O congresso da gente custou quase 40 mil. E foi investimento nosso, pessoal. Porque a gente acredita que essa área precisa ser difundida. Então, assim, como presidente do congresso pela 2ª vez, a gente tem agora tentado galgar espaço em todos os congressos para ter qualquer coisa na grade de halitose, de saliva. A gente precisa estar presente para que as pessoas comecem a entender, a não desvalorizar. É mau hálito? Como assim? Se trata mau hálito? Né? Esse sentido pejorativo me acaba, eu fico louca quando eu vejo alguém falando uma coisa dessa. Eu imagino. Então, assim, o espaço está galgado, está há 25 anos que a gente tenta fazer isso, cada vez tentando capacitar mais pessoas, trabalhar com mais profissionais na área, entrar nas grades científicas, mas é difícil, porque como não existe especialidade, é difícil ter alguém que apoie de uma maneira sem interesse. Pronto, é isso que eu ia te dizer. Isso é muito difícil. Então... Fica aí a dica, né? Aqui é cheio de universidade. Verdade, né? Centros universitários, prestem atenção. Daiane, eu queria muito continuar essa conversa. É de uma necessidade extrema. Eu quero logo depois já me associar, porque já que a gente ainda não tem uma previsão, eu quero poder participar. E eu acho que isso tem que ser um chamado para todos os donos de universidade, para as universidades públicas. Precisa ter isso na grade curricular, é necessário. É vergonhoso a gente, como profissional, não cuidar de uma parte que é nossa responsabilidade. E eu agradeço muito você ter tanta resistência, tanta resiliência. Eu sou apaixonada, não desisto nunca. E não desista nunca de nós, pelo amor de Deus. A gente precisa. Muito obrigada pela sua presença, meu amor. É um prazer lhe conhecer. O prazer foi todo meu, Daci. Fiquei muito feliz por conhecer um entusiasta como eu. Adorei! E um dia a BO vai ter essa professora na grade, porque não é possível. Ela vai ter que se organizar, porque a gente precisa de gente como você. Vou dar meu jeitinho. Amo. Obrigada, meu amor. Obrigada, Daci. Prazer enorme.